Oiê! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. Eu me chamo Aimee e eu apresento este programa, esse podcast, com a intenção e motivação de te apresentar Cristo e a sua palavra. Se você já veio aqui outra vez, e tá retornando, muito obrigada por ter clicado nesse episódio e vamos começar a falar sobre o assunto de hoje. A passagem que eu estarei lendo hoje, ela se encontra lá no livro de 1 Reis, no capítulo 8, do versículo 1 ao 6, e depois do 9 ao 11. Então, vamos lá. Diz assim: Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão durante a festa das cabanas, celebrada no mês de Etanim, o 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor, junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. E o versículo 9 até o 11 diz assim: Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas, depois que eles saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Então, qual que é o contexto aqui? O que está acontecendo que se fez necessário eles transportarem a Arca da Aliança do Senhor? Deus, no período de Davi, no reinado dele, durante o reinado de Davi, colocou no coração dele, do rei Davi, o propósito, o projeto de construir o templo do Senhor. Porque antes Deus não tinha, um templo fixo, mas era, por exemplo, as tendas, que eram movidas e transportadas por Israel. Então, Davi queria construir um templo. Só que esse projeto ele só foi concretizado com seu filho. Então, quem construiu o templo não foi Davi, mas sim Salomão. Então, ele construiu o templo e agora era necessário que a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor, estivesse ali, é claro. Então, ele chamou, Salomão mandou chamar, agora sim entrando no texto que a gente leu, ele mandou chamar a Jerusalém. Então, ele estava em Jerusalém, onde ele reinava, e ele chamou ali todas as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Então, eles se reuniram ali, diante do rei, e eles ergueram a arca. Quando todos os líderes chegaram, os sacerdotes ergueram a arca, e eles levaram a arca do Senhor para o templo que Salomão havia construído para Deus. E o que falou muito ao meu coração é que eles não estavam levando qualquer coisa. Eles não estavam transportando qualquer objeto. Eles estavam transportando a Arca da Aliança, que, como eu já disse nesse episódio, ela simbolizava a presença do Senhor. Eles deveriam estar purificados, porque eles estavam carregando a presença do Senhor. E isso me traz para os dias, para a nossa atualidade, agora para o tempo que a gente vive, que é o tempo da graça, em que agora Deus não habita mais em templos físicos, mas agora nós somos o templo do Senhor, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então agora, nos dias de hoje, nós somos o templo do Senhor. E se nós somos templo, nós devemos carregar a sua presença. Mas nós não podemos carregar a presença do Senhor de qualquer maneira, estando de qualquer jeito. Na verdade, não tem como carregar a presença do Senhor dessa maneira. Então, para que nós carreguemos a presença do Senhor de uma maneira devida, é necessário santificação. É necessário ser lavados no sangue de Cristo e termos uma vida santificada diante do seu altar.
é necessário comprometimento, é necessário aliança com o Senhor. E em seguida, no versículo 5, diz que diante da arca, o rei Salomão e toda Israel, eles ofereceram tantos sacrifícios que não puderam ser contados. E assim também é na nossa vida. Para que a gente carregue a presença do Senhor, para que a gente viva com o Senhor, são necessários sacrifícios. É necessário um custo a ser pago. Como diz lá no capítulo 12 de Romanos, no versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, carregar a presença de Deus não é algo apenas... É claro que é uma honra e é um enorme privilégio carregar a presença de Deus, mas isso nos exige um custo, isso nos exige sacrifício, que não é fácil na maioria das vezes. Mas que se nós queremos carregar a presença do Senhor como sendo o seu templo, precisamos prestar a Deus nosso próprio corpo, sacrificar a nossa vontade, os nossos desejos, que nós venhamos morrer para que Cristo viva em nós e através de nós. Nós precisamos matar o nosso velho eu, para que Cristo viva através das nossas vidas. Então, o que aconteceu? Os sacerdotes, eles levaram a Arca da Aliança do Senhor para o lugar santíssimo e colocaram ali abaixo, debaixo das asas dos querubins. E ali na arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ele tinha colocado dentro dela no Monte Sinai. Essas 2 tábuas de pedra, elas eram as ordenanças do Senhor, que o Senhor tinha dado a Moisés, quando ele fez uma aliança com os israelitas, depois que ele os libertou do Egito. Então aqui a gente vê a intimidade e a proximidade com que a presença de Deus e a palavra de Deus andam. Não há como eu querer carregar a presença de Deus se eu não tiver a sua palavra no meu coração. Eu preciso andar em obediência à sua palavra, para que a sua presença torne-se real na minha vida. Mas eu digo para você que o que mais chamou a minha atenção e o que mais me fez prender a atenção nesse texto foram os 2 últimos versículos que eu li, que diz que quando eles saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Então, os sacerdotes, eles não conseguiram continuar a fazer os seus serviços, eles não conseguiram cumprir os seus serviços de sacerdotes, porque a presença do Senhor encheu tanto o templo que eles não conseguiram continuar trabalhando. E eu creio realmente que o desejo dele, o desejo do Pai, é que nós sejamos tão preenchidos pela sua presença, mas assim, realmente transbordantes da tua presença. Ele quer nos encher com o seu amor, ele quer nos encher com quem ele é. Só que para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Sabe? É necessário que a gente pague o preço, porque não tem como a gente ser preenchido, estarmos transbordantes da sua graça, da sua presença, se primeiro nós não esvaziarmos nós mesmos do nosso ego, como eu já disse, dos nossos anseios, das nossas vontades, dos nossos planos, dos nossos projetos. Então, o meu encorajamento para você, neste episódio, por meio dessa palavra que Deus colocou no meu coração, é que a gente venha realmente se permitir ser incendiados pelo Evangelho de Cristo. Que a gente venha se permitir que a sua palavra entre dentro do nosso coração, faça morada, e a sua presença nos transborde cada vez mais. Eu te agradeço por você ter escutado até aqui. Espero que Deus tenha falado profundamente ao seu coração. Eu creio que Ele fez. E se você ainda não nos segue no Instagram, nos acompanhe lá. É @apalavradoevangelho_. Que Deus te abençoe e que a sua semana seja uma semana abençoada. E até o próximo episódio.